É com muita alegria que voltamos nessa manhã, desejando a todos nossos irmãos, nossos telespectadores que nos acompanham todas as manhãs e noites através desse canal, as mensagens, as lives, que nós viemos dizer um grande shalom a todos, a paz do nosso Senhor, o amor de Deus esteja sobre a sua vida e que nessa manhã de terça-feira o Senhor Jesus possa visitar a sua casa, o seu lar, sua família. E com certeza eu posso te dizer que se você abrir a porta para ele entrar, o seu coração, e ele tem a preeminência aí, né? Essa palavra quase não sai, no seu lar, na sua vida, você será abençoado e os problemas serão amenizados. O profeta diz que onde Jesus ia, sempre ele deixava um ambiente calmo, um ambiente saudável. E eu espero que ele tenha acesso à sua casa nessa manhã, através do seu convite, através do seu comportamento, né? E através das suas atitudes para com ele. Portanto, é momento, como nós temos aprendido, de você parar nesse momento e não deixar que essas lives vá se tornando uma coisa natural, mas que seja um momento de culto, o que é um privilégio. Eu estava conversando com o irmão que as empresas pararam, os futebol, tudo parou, porque eles não têm como, mas nós, Deus é tão bom para nós que não deixou que a coisa atingisse e nós fôssemos parados nesse momento. Imagino o que seria de nós se não estivéssemos ouvindo essas mensagens todos os dias. Mas isso é algo que não pode se tornar natural, comum, né? É o momento que Deus entra no nosso lar e é uma coisa que, assim, parece não, com certeza melhorou para nós. Imagina que você, numa terça-feira de manhã, nunca teve o privilégio de ter um culto na sua casa, numa terça-feira de manhã, todos os dias, sem se locomover, sem gastar passagem, sem sair na chuva, sem gastar seu dinheiro. Você agora tem um culto na sua casa. Deus é maravilhoso e Deus é socorro bem presente na angústia, né? E Deus sempre traz um socorro na hora da nossa necessidade. O pastor César ontem, ou antes de ontem, ele falou a respeito dos filhos de Basilai, né? E eu tinha comentado em casa com o meu filho, com o Jean, né, a respeito de como Deus é um Deus de recompensa, né? Deus é um Deus que não se esquece, a Bíblia chama ele de galardoador, ele é o galardoador, né? Então, quando Davi foge com a comitiva, imagina que era muita gente, Deus tinha, assim como Deus tinha uma viúva para sustentar Elias, né? Que era um homem só, Deus tinha um homem rico. A Bíblia diz que Basilai era um grande homem, chama ele de Gileadita, né? Gileadita, né? Era um grande homem e ele acolheu Davi e o seu povo, né? Ele tinha 80 anos, a Bíblia disse em 2 Samuel capítulo 19, versículo 32, que ele era um grande homem, tinha 80 anos e ele acolheu. Veja só, que tinha que ser um homem rico para estar ali, para poder sustentar um exército, alguém que ia uma comitiva muito grande. E quando Davi volta para Jerusalém, ele convida Basilai para ir com ele para Jerusalém e sustentaria ele de tudo. Uma forma de recompensar aquele homem que estendeu a mão, né? Ele disse: não, eu já sou um homem velho, não posso ir, eu vou ficar por aqui, mas acompanha Davi até o Jordão. E ele diz: olha, aí está o servo, eu acho que me parece que era o filho dele, que foi para Jerusalém e provavelmente Davi sustentou por todo o tempo. Então Deus é um Deus de recompensa, né? Então quando você para seus afazeres para ouvir a sua palavra, né? Deus te recompensa com saúde, com eliminação de problemas, de dificuldades, e a sua fé cresce, né? Tenho acompanhado, conversado com alguns irmãos e tem sido uma bênção essas lives. E nós viemos de um final de semana muito rico, muito enriquecedor mesmo da nossa fé, quando nós, através das escrituras, através da mensagem do pastor César, pregando a mensagem um manto usado, uma libertação total,
E eu até falei com ele que muitas vezes nós pensamos que libertação total é se libertar do álcool, é se libertar do fumo, é se libertar de jogos, mas essas são as coisas que vêm de frente, mas depois tem tantas coisas que nós vamos ter que ir nos libertando de sentimento, de olhares, de invejas, muitas coisas que Deus vai tirando de nós, e o irmão Branda chamou isso de uma libertação total. Portanto, eu espero que nessa manhã, se você ainda está preso em alguma dessas coisas, que o Espírito do Senhor desfaça isso e te liberte, e você possa verdadeiramente adorar a Deus, ser grato pela vida, ser grato pelo lar, pela família que você tem, pelo pastor, pela igreja, pelo lugar que você tem para congregar, por esse lugar que Deus nos deu. Nós não estamos aqui debaixo de uma árvore, nós não estamos aqui debaixo de um casebre. Deus nos deu um lugar bom, um lugar agradável, com ar-condicionado, com iluminação correta. Deus nos deu pessoas para se empenhar nesse projeto. Deus nos deu um pastor, Deus nos deu um músico. Então, irmão, nós temos mais é que agradecer, ser agradecido por tudo que Ele tem feito. Tivemos as mensagens, irmão Dia, mas com certeza a frase, o ponto alto das mensagens foi: se nós éramos capazes de amar os nossos inimigos, de amar aqueles que nos aborrecem, de amar aqueles que não nos amam, né? Essa foi, acho que um ponto principal das mensagens, é essa pergunta, e você vai vasculhar na sua vida se você tem algum ressentimento com uma pessoa. O pastor César citou ontem, por exemplo, o pastor Pierre Green fazendo aquele risco que nós já conhecemos bem, né? Naquele papel, e dizendo: olha, irmão Green, se um irmão tiver tanto assim de arranhão com outro irmão, ele não entra no reino do céu. Então, eu creio que um perdão, disse o profeta em uma das suas mensagens, que o ser humano ele não consegue perdoar. O perdão é Deus que coloca em nós para que você perdoe. Então, se você conseguiu perdoar alguém, saiba que Deus fez esse trabalho, né? Porque eu creio que para perdoar mesmo tem que ter uma intervenção de Deus para amar uma pessoa que não te ama, que te aborreceu, que te ofendeu. Então tem que ser uma intervenção de Deus na sua alma, no seu espírito, para que você venha perdoar e não lembrar e amar aquela pessoa de todo o seu coração, né? Quando você perdoa, porque é muito fácil você dizer: Senhor, me livra do álcool, Senhor, me livra do fumo, me livra da bebedeira, me livra dessas coisas. Mas disse o profeta que uma raiz de amargura, ela é tão maléfica quanto o cigarro, quanto o tabaco. Ela ofende, ela mata, ela dá câncer. Então, a única maneira de você se livrar de uma raiz de amargura é você perdoando. Você se sente livre, né? E você lê, Túlio, abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, por favor. Paulo falando da raiz de amargura, aquilo que ela provoca no ser humano. Hebreus 12, 14 e 15, me parece, isso mesmo, né? Então, você poderia pedir para Deus te libertar de cigarro, de bebida, de vício, de qualquer coisa, mas uma das coisas que nós pedimos, desejamos ser libertos e temos necessidade é de raiz de amargura. Você tem um coração limpo, né? Como é que diz aí, irmão Dia? Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Não é seguir a paz com aqueles que te amam, não. É seguir a paz com todos. Deixa eu só dar uma paradinha aí, irmão Dia. Eu quero que você continue mais, diga aí. Seguir a paz com todos. E a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. O versículo 15 agora. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E que nenhuma raiz de amargura
brotando, né? Vos perturbe e por ela muitos serem contaminados. Quando nós temos uma raiz de amargura, vamos supor que aconteça na igreja, e você tem uma raiz de amargura de um irmão te ofendeu. O que Paulo está recomendando aqui é que aquilo não deixe aquilo brotar, para que muitos não se contaminem. Qual seria essa contaminação? Seria eu chegar para o irmão Túlio e falar: Túlio, é o seguinte, olha, o irmão Die me tratou dessa maneira, eu estou contaminando o irmão Túlio já vai olhar para o irmão Die com um olhar diferente. E daqui a pouco o irmão Túlio fala para o Jean, fala: olha, mas você soube o que Die fez com seu pai ou com outro irmão? E isso é uma contaminação que vai ramificando de coração para coração, e daqui a pouco aquele irmão que apenas ofendeu a mim, que apenas me ofendeu, tem um monte de irmãos contaminados com relação a ele, né? Então, quando alguém, não é que você não é, muitas vezes a gente somos ofendido, mas qual é a relação, qual é a atitude? É você pedir a Deus que limpe o seu coração, né? Eu imagino, Jesus sabia que Judas era um traidor, sabia, né? Sabia que ele era um diabo, mas Jesus nunca contaminou a mente dos outros apóstolos. Jesus nunca chegou para Pedro, para Tiago e falou: olha, é o seguinte, esse cara está aqui com a gente, mas ele está roubando o nosso dinheiro. Não, eles passaram 3 anos e meio e os discípulos não souberam nada das atitudes de Judas quando Jesus sabia. Então, nós somos como filhos de Deus, quando soubermos o que o irmão Branham diz, que nós devemos orar por aqueles que nos ofendem. A Bíblia nos ensina. Então, Paulo recomenda aos hebreus que não deixe uma raiz de amargura no seu coração, porque aquilo brota e traz perturbação, não é isso que diz? Isso. E traz muita perturbação e contamina, sabe? Nós não somos disseminador de contendas, essas coisas não. Nós somos filhos de Deus e então foi isso. Você é capaz de amar o seu irmão? Porque o amor, de amar aquele que te ofende, porque o amor entre família é um amor natural, né? É um amor que vai nascendo, a mãe está ali com o filho, você automaticamente, naturalmente, você vai amando, né? Vai convivendo. Nós, como irmãos, como igreja, nós aprendemos a amar uns aos outros, através do nosso comportamento, das nossas viagens, das atitudes. E então esse é o comportamento de um cristão. Então eu acho que a pergunta de muitas coisas boas, olha, quando nós imaginamos aí o pastor César pregando a respeito do manto usado, a necessidade que nós temos de nos adaptar com a palavra de Deus, né, irmão Die? Tirar de nós aquilo que está impedindo o mover de Deus nas nossas vidas, tirar de nós mau temperamento, arrogância, orgulho, vaidade, todas essas coisas são coisas que impedem esse manto de encaixar em nós. Jesus tinha essas qualidades, ele era manso, ele era humilde, ele sendo Deus, né, era manso, humilde, né? E foi um final de semana muito rico, com muitas coisas. Depois veio... Você já tinha imaginado, irmão Deus? Você já tinha visto naquela mensagem aquelas 3 classes dos filhos dos profetas, dos teólogos? Nós passamos tantas vezes naquilo, né? E nós fixamos apenas os olhos na capa de Elias, mas o bojo, a coisa que está em volta, que riqueza, que maravilha, né? E foi esse coronavírus que veio aqui, parou e que parece que veio o coronavírus e Deus abriu um baú para tanto alimento. Então, nessa manhã, eu estou aqui feliz, agradecido a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus irmãos. Estamos orando, estamos pedindo a Deus que os nossos irmãos que estão passando algumas dificuldades, nós estamos acompanhando o caso do irmão Flauzino, mas ontem o médico fez um vídeo e mandou para a família, ele estava muito entusiasmado e nós também estamos muito entusiasmados. O irmão Flauzino abriu os olhos e quase que volta, né? E nós estamos crendo, irmã Vera, estamos crendo que ele vai sair dessa.
Estamos acompanhando. Então, são essas coisas que nós nos prendemos. Nós não nos prendemos mais a dinheiro, nem essas coisas. Tudo está bem. Estou muito feliz nessa manhã aqui com meus irmãos. Depois de 40 e tantos dias parado dentro de casa, tenho ficado em casa com minha esposa. Jean tem vindo aqui, eu tenho ficado em casa e conversando. E vai passando os dias. E eu sei de uma coisa, irmão. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu poderia me alongar aqui nessas mensagens, né? O manto usado, uma libertação total. E tem tantas, né? Que vale a pena até a fé, a última. O super sentido, né? Super sentido, quando o Irmão Branham vem e pega aqueles mesmos personagens e sempre tem coisas boas para nós, né? Verdade. Quando ele fala de um Abraão com 100 anos de idade, dizendo assim, eu vou ter um filho, né? Irmão, a fé sempre ela precisa de uma atitude nossa. Eu conto uma história, já ouvi alguém, já contei no púlpito, de duas mulheres que foram no pastor e elas eram estéreis. Por falar em mulher estéril, nós sabemos que esse tem sido um dos milagres. O pastor César tem orado por muitas mulheres estéreis e Deus tem aberto a madre e os filhos têm vindo, a irmã Samara e outras irmãs, muitas, né? Mas eu vi alguém falando, uma história, até já preguei no púlpito isso, que duas mulheres foram elas eram estéril, né? E foram ao pastor. E disse, pastor, olha, é o seguinte, nós somos casadas há tanto tempo, nós não temos filhos, tanto eu como ela, nós congregamos com o Senhor. E o pastor disse, eu vou orar por vocês. Vocês querem os filhos? Queremos. E o pastor orou por elas e disse, Senhor, olha, essas duas filhas estão querendo, é uma causa nobre, elas estão aqui pedindo, elas têm um sentimento materno dentro delas. Olha, e eu peço que o Senhor abra a madre e que ela tenha filhos. E elas voltaram. E o pastor diz, vá crendo, Deus vai te dar um filho. E elas voltaram. Quando foi com 9 meses depois, uma daquelas mulheres estava com um bebezinho nos braços, pois tinha engravidado e tinha tido seu bebê, enquanto a outra não tinha engravidado. E muito decepcionada, foi visitar aquela mulher, aquela irmã que estava com seu bebê. E chegaram a conversar, e ela muito triste, muito frustrada, disse, mas como é que pode? Eu procurei, eu não tenho pecado na minha vida, eu sou uma cristã, e por que Deus abriu e te deu um filho e a mim não? E a outra não tinha muito o que dizer, pois vamos esperar, quem sabe. Ele disse, irmã, como é que está? Você arrumou o becinho dele lá, está tudo arrumadinho? Ela falou, como que eu ia arrumar berço se eu não engravidei? E aquela mulher que tinha tido filho disse, irmã, pois no dia que o pastor orou por mim, no outro dia eu comecei a arrumar o quarto do meu bebê, porque eu sabia que ele vinha. Eu sabia que ele vinha. Quer dizer, ela recebeu oração, as duas receberam oração, uma foi para casa e começou a arrumar, a organizar o berço daquele menino que estava vindo. Então, muitas vezes, nós precisamos de uma atitude de fé. Nós não temos que ter medo que Deus vai nos decepcionar, né? Dois irmãos iam saindo, porque isso é uma coisa que os médicos dizem que uma pessoa entusiasmada, ela tem mais facilidade de ser curada, né? Mais facilidade de ser curada. Os médicos reconhecem isso, ainda que eles estão apegados à ciência e não querem admitir, mas alguns dizem assim, não, foi um milagre, foi Deus mesmo, né? E 2 homens iam saindo numa ambulância, esse negócio do estado assim, que leva para outra cidade. E alguém perguntou, vocês estão indo para onde? Para onde? E um falou assim, eu estou indo para a casa da saúde. O outro falou, eu estou indo para a casa da doença, dos doentes, eu estou indo para a casa dos doentes. Sabe quem saiu curado? Aquele lá. Porque há uma reação no nosso organismo quando nós dizemos palavras boas, coisas boas, né? E honramos a Deus com as nossas palavras. Mas, irmão Diego, outra coisa, irmão Diego, que nos enriqueceu demais foi a live do pastor, do irmão Tony Abba. Sim. Né? E a palavra de Deus é como uma escada, né? Que alguém vai até um degrau e aquilo não parou. O outro ouvinte, o profeta disse, eu escuto alguém pregar uma mensagem e então dali eu tiro outras mensagens. Mas eu gostaria de saber, o senhor, essas mensagens que o pastor César pregou,
ou então a mesma live do pastor, do irmão Toniaba, o que o senhor tem a acrescentar? Vai ficar no mesmo degrau, não? Ou tem alguma coisa assim, Deus abriu o seu entendimento para dar um passo a mais? Qualquer uma das mensagens que o pastor César pregou, o irmão Toniaba, por exemplo, eu poderia dar um exemplo para você, citar algo para você da live do pastor Toniaba. Mas o que você tem a dizer? Um shalom para os meus irmãos, né? Shalom, shalom a todos, que Deus continue abençoando. Sempre um prazer estar falando com vocês. E eu creio que vocês estão sendo muito abençoados esta manhã com a presença do irmão Francisco, relembrando, enriquecendo ainda mais sobre o perdão. É o que realmente precisamos, é o que faz uma libertação total nas nossas vidas. Isso. E em relação a acrescentar alguma coisa, é difícil falar, difícil, acrescentar, né? Nesses homens que pregaram. Mas eu vou dar uma dica para você. Eu vou dar uma dica para você. Por exemplo, o irmão Toniaba falou aqui, coisa que o pastor César já falou, né? Que a dificuldade dos judeus com relação aos cristãos. O senhor lembra o que ele falou? Sim. Devido ao que... Porque a Igreja Católica forçava, né? Sim, os judeus para crer, e eles faziam isso cobrando assim, punindo eles a crer. Sim. Era uma conversão forçada. Uma conversão forçada, eles eram assim, até nos filmes você vê que já vi um filme lá que colocaram um hebreu em casa, uma família cristã, e aquela mulher hebreia tinha que todo dia, antes de comer, repetir um capítulo do Novo Testamento. Que os judeus não creem, né? Porque eles não creem, não creem nisso, né? A Igreja Católica, para provar se ele realmente estava seguindo a crença católica, obrigava que ela lesse um capítulo do Novo Testamento. Do Velho Testamento, né? Então, tudo isso fez com que eles realmente rejeitam, né? Rejeitam o cristianismo, e quando eles ouvem a nós, os cristãos, né? Dividir o Deus deles em 3 pedaços, aí que não tem como engolir. Não tem como engolir. Aí vê a gente como um monte de pagão ali. Pois é, você ir falar para um judeu do cristianismo, falar do cristianismo para um judeu, ele tem nojo, porque ele tem na conta do cristianismo milhares de mortes, né? Inclusive, quando os judeus eles eram obrigados a se converter, veja só, eles eram obrigados a se converter ao catolicismo, eles eram batizados, né? Ali forçados, né? E no sábado, eles saíam aqueles capatazes da igreja, né? Os vigios e os seguranças que iam saber mesmo, eles obrigavam os judeus a comer porco no sábado. Imagina um judeu matar um porco ali no sábado, aquela coisa que eles nem tocavam, tinham um nojo daquilo, tinham aversão àquilo, e ele chegava e dizia, olha, nós somos católicos agora, hoje nós vamos almoçar aqui, trazia aquele porco sujo e dizia, mata ele aí para a gente comer hoje na tua casa. Então imagina o que o judeu sente, a repugnância que ele sente no cristianismo. Então você diz, não, mas isso foi a Igreja Católica. Mas depois veio a Reforma com Lutero, em 1516. Isso. Veio a Reforma com Lutero. As declarações de Lutero serviram de incentivo para os soldados de Hitler, né? Eu vi um que deu uma entrevista, porque ele matava os judeus, ele disse assim, olha, eu não fiz nada que não tenha aprendido nos livros de Lutero. Então imagina que a visão que os judeus têm do cristianismo é da Igreja Católica, e depois da Reforma, né? Com Lutero e os alemães, que foi quem mais perseguiram os judeus. O lugar onde a primeira Bíblia foi traduzida, né, da língua morta para uma língua, para a língua alemã. E então, o que ele disse? Não, nós saímos, então tudo bem, a Igreja Católica nos perseguiu, mas depois houve uma reforma e continuou com as mesmas coisas, como você falou, crendo nas mesmas doutrinas. Então, quando eles souberem que o nosso evangelho, que o nosso ensinamento não tem nada a ver com a Igreja Católica, né? Que nós amamos os judeus, é uma revelação amar os judeus, né, irmão Túlio?
Você chega ali, você sente uma coisa, você não sabe explicar. Você não pode dizer assim, eu fui a Israel a uma viagem turística. Você não olha prédio, sabe? Parece que uma unção toma conta de você. É uma coisa fantástica, é uma coisa tremenda, né? Então, imagina, nós amamos Israel. Nós amamos Israel. Estava até vendo aqui que a nossa ex-presidente, ela não recebeu o embaixador, recebeu o embaixador de Israel, mas quando foi agora, essa semana passada, o presidente, o governo, né, expulsou 30 diplomatas, foi, Montúlio? Você diz diplomata venezuelano, né? Expulsou 30 diplomatas venezuelanos e o STF proibiu, tomou uma decisão que não interferiu politicamente, uma coisa que é do governo, sabe? Então você vê as coisas assim, como é que essa nação pode ser abençoada? Se há uma perseguição, quer dizer que um embaixador de Israel foi expulso, não pôde ficar aqui. Agora, os ditadores podem ficar aqui contra o governo. E o STF deu, aí alegou, o ministro lá alegou que é por causa do isolamento, que esses homens não podem sair daqui do Brasil e talvez levar para a Venezuela o coronavírus, quando as pessoas estão morrendo lá comendo cachorro há muito tempo, sabe, irmão? Aí são essas coisas, mas nós aprendemos a amar Israel. Eu até brinquei quando eu só fui uma vez lá, e eu falei, olha, para o ano eu vou vender um terreno que eu tenho, mas eu vou trazer minha esposa, né? Mas até agora não sei eu acho que nós vamos de uma vez para Nova Jerusalém. Então essa é a visão dos judeus, e isso é o que o Antônio Abraham está falando, né? Outra coisa, irmão, que eu achei fantástico foi com relação a Elias e Moisés. Elias e Moisés. O que Moisés vai ensinar? Teria alguém mais habilitado do que Moisés? Não. E que eles depositam toda a sua confiança na lei. Imagina Moisés aparecer e dizer aquilo que eu preguei, que nós viemos até lá o deserto, era uma sombra. Agora eu vou dizer o que é o real. O que o senhor vê? Como é que se abre assim para a sua mente? Assim, é uma grande vindicação, né? Porque vê o profeta Moisés apresentando agora a imagem, né? Aquilo ali era a sombra, tudo que era o templo, como era organizado, todos os utensílios. Quer dizer que se eles vão crer, não tinha uma pessoa mais ideal do que Moisés para crer. E agora ele apresentar que é ele a imagem perfeita, é Jesus Cristo, aí que dá mais, não tem como... Agora a gente entende, né? Porque tinha que ser Moisés, porque tinha que ser Elias, e aquela visão lá do Monte de Transfiguração, né? Confirma isto novamente, porque ali apareceu Moisés e Elias. Verdade. É como Paulo escrevendo aos hebreus, né? Que eram judeus convertidos, né? Eram judeus convertidos e estavam questionando a respeito da velha aliança, do sacrifício, e não tinha uma pessoa mais habilidosa, mais qualificada do que Paulo para escrever aos hebreus. Falar de uma nova aliança, de uma aliança melhor, né, de um sacerdote, olha, de como Deus tinha falado através dos pais, o profeta, mas agora era diferente. Então, foi fácil para os judeus, para os hebreus, para os judeus, hebreus, crer, porque Paulo sabia, tudo que eles perguntassem a Paulo dizia, não, era assim, né? Deus é muito bom, né? Deus é maravilhoso, né? Então, o que nós falaríamos, o que você falaria mais assim a respeito? Diga aí pro povo aí, Antônio assim, a presença dele nos ajudou bastante, abriu a nossa mente. E falando da Ruth ali, né? Falando com ele... Assim, a gente já entende, a gente que leu a mensagem, mas ele sempre abriu mais, né? Sempre abriu mais. Não, tudo que o Antônio Abraham pregou aqui, o pastor César já pregou. Isso. Né? Às vezes você vai lá em Passira, prega uma coisa, eu vou lá e prego quase a mesma coisa, mas com um tempero diferente, com uma pimenta diferente, né? Então essa é a riqueza da palavra de Deus, né? Então, amar Israel, até a Bíblia diz, né? Aquele que abençoar Israel será abençoado. Sim. Então, quando ele falou que o templo foi construído a partir foram os gentios que, sim, pois é, que doavam muitas coisas. Muitas madeiras, pedras, né? E pedras. E naquele filme mostrou também que tem
pessoas de todo mundo que vão lá para trabalhar nos campos dele de graça, Sim, sim. sem receber nada. E toda vez que nós viajamos para lá, já estamos contribuindo com eles, Contribuindo, né? é verdade. Ajudando. Agora imagina, como ele falou ali, que aqui foi um trabalho natural, né? Os cabras estavam lá cortando madeira e tal, e brincando e rindo e tal, e comendo ali debaixo de uma árvore, quem sabe, né? Para construir algo que ia receber a presença de Deus. Imagina que uma viagem que nós fazemos aqui, está em aeroporto e tal, de mala na mão, estamos preparando para Israel Exatamente. receber o Messias, né? Exatamente. Eu me veio à mente assim, lembrando quando Ruth falou para. Ruth estava voltando e disse assim: o teu Deus é o meu Deus. Você não acha que Noemi olhou com a cara meia feia para ela assim, não? Como é que é Jeová? O meu Jeová é o seu Deus? Porque era moabitas, os moabitas não poderiam nem entrar na congregação. Eles eram politeístas, né? É uma revelação, veja só. Uma revelação. O teu Deus é o meu Deus. Aí você chega hoje para o judeu e fala assim: o nosso Deus, o nosso Jesus é o Jeová do Antigo Testamento. Você está doido, rapaz? O que é isso? Eles não entendem que ele se fez carne, veio aqui, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, né? Então, o meu Deus é o teu Deus. É outra coisa muito, muito, muito bonita que eu achei, que eu vou puxando as pernas, né? É que quando Noemi fica em casa e Ruth vai para o campo, Noemi não fala nada a respeito de Boaz. Ela não diz: olha, eu tenho um parente, procura o campo de Boaz. Não, ela não falou isso. Ruth vai, para no campo de Boaz e Boaz chega lá e começa a conversar com ela. Outra coisa é quando ele começa a conversar com ela e ela fala assim, ele diz: olha, fica no meu campo, né? Não sai daqui, fica por aqui. E ela se inclina diante dele e fala assim: ó, meu Senhor, eu achei graça, eu sou uma estrangeira, sabe? Eu sou uma estrangeira, eu achei graça diante do Senhor. Noemi não sabia de nada do que estava acontecendo. Os judeus não sabem nada do que está acontecendo, né? Enquanto nós estamos no campo do Boaz, ali, conversando com ele nessa manhã, né? Recebendo ele na nossa casa, e ela estava lá, os judeus estão lá, e Noemi estava lá na sua casa. E eu achei tremendo demais, e ela se inclina e reconhece que aquilo era um favor, irmão Dia. Irmão Dia, existe tanta ingratidão, parece milhares de vezes repetido isso. Você pensa que está fazendo um favor para Deus? Não. Pois é, né? Imagina aquele homem que quando ele chegava, ele era o dono da roça ali, do coisa, e todo mundo dizia: lá vem Boaz. E agora ela vai conversar com uma gentia, né? Tira a atenção de todos eles ali e dá uma atenção especial para ela. Imagina como nós deveríamos ser agradecidos. Não buscamos a Deus, nossos pais católicos e outros nas denominações, de denominações, de macumba, dessas coisas que os nossos antepassados nós não conhecemos, né, irmão Dia? Numa profundidade maior. Imagina que esse Boaz, o nosso Senhor Jesus Cristo, chega e aparece. Se revela a nós, né? E revela a nós e deixa os judeus lá entendendo de tudo, sabe de tudo, das leis, dos profetas, do jejum, dos sacrifícios. E você sabia o que de Deus? Nada. O que nós sabíamos de Deus? Nada. Futebol, cachaça, forró, adultério, era o que nós sabíamos, não tinha noção de Deus. Aí ele vem e aparece para nós, né? Fala assim: olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para você, era para nós sermos muito agradecidos. Quando você vê um crente, parece que vem fazendo favor, quantas vezes nós ouvimos isso? Parece que é Deus que está precisando de nós. Isso. E quando Ruth creu, né? Quando Ruth recebeu essa graça da parte de Boaz, a Bíblia mostra que ela era uma mulher trabalhadeira, né? Ela estava lá todo dia no campo, trabalhando, fazendo o trabalho dela. Sim. E se nós também, que somos cristãos, e principalmente nós que cremos nesta mensagem, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nós deveríamos ter a mesma atitude de Ruth, trabalhar a nossa salvação. Uhum. Trabalhar para ter todas as promessas da Bíblia, ter o Espírito Santo, se preparar
para esse casamento que já está perto para acontecer. Uhum. Nós não devemos ficar assim como se fosse Deus se revelou a você e parece que nós estamos fazendo um favor servir a Deus de qualquer maneira. Pois é, Viemos culto no culto de relaxado. qualquer maneira. Oração nem se fala, leitura da Bíblia bem assim. Isso não mostra realmente a atitude de Ruth, que o Ruth tinha dentro dela. Essa semana saiu uma pergunta aqui, pastor César, por que os judeus, eles oram, né, se balançando para frente? Pastor César disse, é porque eles têm medo e vergonha de cochilar diante de Deus. Né? Eu uma vez vi um pregador judeu, um rabino, dizendo assim que eles preferem levar um tiro na testa do que chegar num culto atrasado. Porque para ele, Jeová está lá. Jeová está ali esperando eles. Então é uma vergonha. E nós? Por isso disse o profeta que o judeu, que Jesus só vai receber a verdadeira adoração quando os judeus reconhecerem que ele é o Messias. Até lá ele vai tendo esses cultos assim. Espero que nós possamos depois, se voltarmos, né, ter mais responsabilidade com o horário de cultos, né? Até aquilo que o senhor me falou a respeito da quantidade de cânticos, né, da mensagem, a mensagem de ordem da igreja, 3 ou 4 cânticos, o irmão Branham disse, né? Mas o senhor tirou uma conclusão de sabe o que é? É que se cantar 3 hinos, o pessoal não tem chegado. Mas se todos chegassem no horário, então não, né? Mas então canta 40 minutos, 1 hora, para ver se vai chegando gente para ouvir. Quando o culto, nós aprendemos que o culto começa em casa, né, irmão Dia? Foi. Sim, falando em amar os judeus, olha o que ele diz aqui. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse, por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido. Então ele estava dizendo assim, sabe o que eu estou fazendo? Porque eu sei que você fez bem para Noemi. Então, quando nós fazemos bem para os judeus, quando nós amamos os judeus, olha, a gentia aqui foi boa para Noemi, e ele disse, eu vou te recompensar, você está aqui no meu campo, porque eu ouvi falar que você foi boa para ela. Abandonou seus deuses. Abandonou seus deuses, sua família para seguir. Isso por uma revelação. Outra coisa, irmão Dia, é que você vê que ele passa a manhã toda com ela, conversando com ela, eles vão almoçar. Se nós pudermos aplicar isso nas eras da igreja, o irmão Branham diz que Deus esteve em cada movimento desse. Ele esteve com Lutero, ele esteve com Wesley, né? Mas aí ele vai almoçar com ela, e eu podia aplicar isso talvez aos pentecostais, que comeram dos dons, que experimentaram a mesa farta dos dons, né? Mas ela ainda não tinha recebido as revelações. Você vai ver que depois que ela sai do almoço, aqueles almoços ali, ele vai e fala para os encarregados, deixa cair moles para ela. Então, é na parte da tarde, na mensagem do entardecer, que vieram as revelações. Que ela encheu o seu saco, de bênção, né? Cimento da serpente, os 7 selos, 7 selos, a palavra coisas aberta, tudo, 7 eras, casamento e divórcio, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Santa Ceia, tudo isso veio na mensagem da tarde. Ah, mas teve com Lutero? Teve, conversou lá com eles, tal, vieram, almoçou com os pentecostais, né? Os dons desceram, mas a hora de encher o saco, a fartura mesmo, é na mensagem da tarde. É verdade. E você vai ver que a Bíblia diz, e ela trabalhou até a tarde. Ela colheu até a tarde e ela debulhou ainda. Ela levou prontinho. Porque a debulha é o último estágio de uma colheita. Então só é levar para o celeiro. Então ela trabalha depois do almoço, fala, agora deixa cair mesmo assim. E Ruth ficou, olha, um molho grande aqui de um lado, um molho grande do outro. O que é isso? Eu estou cheio aqui. Mas o bom é que Ruth ficou só com aquilo que... Ruth não precisava mais de nada, irmão. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de nada estranho nessa mensagem. Os molhos que têm caído é suficiente para nós. As revelações que têm vindo é suficiente para nós.
Imagina se Ruth com aquele monte de... Era cevada, né? Ou é trigo? É cevada, né? Cevada, né? Cevada. Imagina se Ruth com aquele saco cheio de cevada precisava de alguma coisa nova. Não, pegar essa bainha. O que quer dizer essa baginha aqui? Nada. E quando ela chega, aí é que Noemi fala assim: onde você esteve? Ela disse: eu estive no campo de Boaz. Falou: ah, esse rapaz é meu parente. Agora que a senhora veio falar. Mas não foi a senhora que me mandou para lá. Nós não viemos aqui para dos judeus, mas Deus se revelou para nós. Eu já falei demais, irmão, o senhor continua agora aí, vai. Você vê que ela estava no campo de Boaz. No campo de Boaz então, o que não nós aprendemos? faltava nada. O Deus dela era o Deus de coisa, né? Era o mesmo Deus. Ela reconhece que não merecia. Ela almoça com Boaz. E enquanto ela estava aqui, no campo de Boaz, o dia todinho, porque não tinha WhatsApp para mandar para lá, olha, eu estou aqui com Naão. Né? Ela não sabia de nada, não tinha nem relação, não tinha nada, ela não sabia de nada. E ela lá conversando com Boaz. Depois de 2000 anos, os judeus sem saber onde nós estamos. O que está acontecendo? Nós estamos no campo de Boaz e nós, na hora final, estamos com nossos corações cheios. Não precisamos de nada, né? Não precisamos ir atrás de teologia, de mais um conhecimento. Não, meu irmão, não. A mensagem já basta para nós. A mensagem é o alimento que precisamos para ficar pronto para o arrebatamento. Precisa ir atrás de se alguém diz, procurar mais colocar um fogo estranho dentro da mensagem. Não precisa. O campo de Boaz bastava tudo que Ruth precisava. E nesta mensagem temos tudo que a noiva precisa. Falar nisso, irmão Dias, a mensagem do Brasil eu até comparei que nos partidos políticos, quando vai haver eleição, aí tem um movimento lá chamado a dança das cadeiras, que é a mudança de partido. Fulano vai para fulano vai para fulano, é a dança das cadeiras. E na mensagem parece estar assim. Hoje você chega daqui a pouco, não, aquele irmão não está mais congregando com aquele pastor fulano, não, já está no outro, e aquele outro saiu de lá e veio para cá, e aquele outro está no outro grupo, e aquele inventou tal coisa. Então é a dança das cadeiras. Mas coisa boa é que nós estamos fixos aqui 24 anos 24. E não saio dessa mensagem, cada dia mais somos mais enriquecidos e alimentados, né? Falando do amor, irmão, eu falei que para amar aqueles que não te amam, é preciso uma intervenção de Deus. Na mensagem, desde então, o irmão Brana fala assim, para 242, e eu tenho sempre ensinado, a evidência do Espírito Santo é amor perfeito. Vê? Qual é a evidência do Espírito Santo? Amor perfeito. Eu creio no falar em línguas. Certamente, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu não sou nada. Seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então, quando você fala em línguas e se tem amor nisto, isto vai te mostrar. Então, o que o pastor César prega? Porque muitas pessoas podem entender o seguinte: o pastor César é contra a emoção. Não, você tem que entender o espírito que o pastor César está falando, né? Como o irmão está dizendo aqui, você pode falar línguas, mas tem esse amor por trás desse dom de línguas? Isso. Né? Tem esse amor perdoador atrás desse dom de língua? A irmã Brana vem dizer aqui a diferença entre esse amor que nós sentimos um pelo outro e o amor perfeito, porque essa mensagem aqui é quando ele foi além da cortina do templo. E ele disse que lá tudo era perfeição. Isso. Tudo era perfeição. E então, para comparar esse amor que nós temos aqui para o amor perfeito, ele disse que é mais ou menos assim. E o amor que teríamos aqui seria como começar de uma sombra da sombra. Nós vamos dar uma evoluída para o amor perfeito. Então, esse amor aqui seria a sombra de uma sombra. Quase nada. Mas isso teria uma elevação. Uma sombra da sombra. Para dentro de uma sombra. E da sombra para uma névoa. Veja que saiu de uma sombra para algo mais espessozinho, uma coisinha, mas já era algo melhor do que a sombra, que era uma névoa. Então... E para uma pequena umidade.
E depois dessa pequena, então, uma sombra da sombra, depois uma névoa, depois uma pequena umidade, e dessa umidade começou a sair um riachinho, uma aguinha correndo. E desse riacho nasceu um grande rio. Então, Mombrana compara o amor, esse amor simples que nós temos aqui, com esse amor perfeito, como nascendo de uma sombra, passando por uma névoa, passando por uma umidade, por um riachinho e chegar a um rio. Okay. Eu acho que ele vai mais longe ainda, né? A neve umidade ao riacho e a um rio e então ao oceano. Imagina como é que é o amor de Deus com relação a nós. Então essas coisas devem estar em nossos corações, aprender a amar, perdoar. Eu já preguei aqui outra vez que quando você não consegue perdoar uma pessoa, irmão Dier, ela se torna sua companhia fiel. Quando você não consegue perdoar uma pessoa, aquela pessoa te acompanha para onde você viu. Entendeu, Lucas? Para onde vai, para onde você vai, você leva aquela pessoa com você. Ela faz parte da sua bagagem. E ela te entristece. Você já pode ver, talvez alguém já teve essa experiência de alguém estar feliz, um bocado de gente, daqui a pouco o semblante dele cai e alguém fala assim, o que foi? Fala, não, nada não, não foi nada não. É que ele lembrou, aquela pessoa falou, estou aqui. Estraga a festa, estraga a viagem, estraga dias. Porque aquela pessoa se torna, ela te acompanha nas viagens, para onde você vai estar lá dentro. Então despacha isso, despacha qualquer raiz de amargura, para que você tenha paz, para que não contamine. Se eu chegar em casa e se qualquer pessoa trabalhar e eu chegar em casa e começar a dizer, olha, lá no trabalho tem um cara chato, o cara me prejudicou, aquilo vai passando para minha esposa, para meus filhos, e eles sem conhecer vão ficando com raiva daquela pessoa. Isso é contaminar, que Paulo falou em Hebreus capítulo 12. Bom dia, suas considerações, e depois nós já vamos. O que o senhor tem mais a dizer? O amor é tudo, né? O amor é Pastor a César chave, falou aqui, né? Abelhas chave, tiveram que parar, touro bravo teve que parar. É a chave para entrar no céu. O profeta conta aquela experiência daquele... Ele conta uma história dizendo que era uma corrida aí para aqueles que estavam correndo. Antes de começar a corrida, eles deram para cada um uma senha. Para que quando chegar lá naquela porta para entrar, tinha que falar aquela senha. E quando começou a corrida, alguns eram mais rápidos, começaram a correr, e outros vinham atrás. Só que ao longo daquela corrida, muita coisa, alguns esqueceram da senha, né? Quando chegavam ali, perguntavam, qual é a senha? Aí ficavam, mas o que foi dito aí? Qual foi a senha que foi dito? Mas aí vinham os outros bem devagar atrás, e quando chegava, aí perguntava, qual é a senha? Aí respondia, o amor fraternal. O amor fraternal. Então, para entrar no céu, é amor. Não importa o quanto de dons você pode ter, de tantos sinais Deus pode fazer na tua vida, mas se não tiver amor, você não vai entrar. Sim. Porque quando o profeta foi lá, viu que ali era o amor divino. O amor perfeito, era, né? O amor perfeito. Então, é necessário nós termos esse amor, nos amar, perdoar, esquecer, cultivar o amor na tua vida. Essa é a tua passagem para o céu. Amém. Pois é, mesmo nesse amor que parece uma sombra, mas esse amor tem um sentimento. Eu lembrei agora que o pastor César contou a história daquele casal, né? Que todos os dias ele ia trabalhar e tal. E eu acho aquele tão bonito, né? E todo dia naquele dia não deu certo, alguma coisa atrapalhou. E ele fez uma ombrandice, ele fez as mesmas coisas. Ela acompanhou até a porta, ele deu o beijo, ela ficou esperando, ele deu tchau para ela. Mombrandis fez as mesmas coisas, mas não tinha sentimento. Foi. Quando ele volta, ela está chorando, ele repete as mesmas coisas, o profeta disse, ali agora havia um sentimento. Então, quando Deus coloca isso em nós, esse sentimento cristão, né, irmão Dia? Contou também a história daquele sapatinho, daquele casal que estava lá disputando guarda-roupa, televisão, estante, sei lá, daqui a pouco um pequeno sapatinho, eles tinham algo em comum, sabe, irmão? Quando nós vamos entender que o nosso Deus, o meu Deus é o teu Deus,
que ele morreu por nós, para que as disputas? Tiago disse, de onde é que vem essas guerras? Não é das vossas vaidades, dos seus orgulhos? Então, irmão, nós não estamos aqui para guerra, nós estamos aqui na paz de Deus, graças a Deus. Estamos esperando o momento em que nós possamos voltar e nos abraçar como cristão, né? E é assim, irmão Dia. Então, nós agora, irmão Túlio, nós já vamos agora dizer os bons dias. Quero dizer para meus irmãos que, olha, estamos com saudade aí. Estamos com saudade, mas estamos ligando sempre, conversando. Ontem conversei mandei umas mensagens para o irmão Júnior, de Carpina, com o pessoal da irmã Laurisete, com o irmão João de Brasília, essas famílias maravilhosas, todos vocês, irmão Reginaldo lá de Recife também, a mãe do irmão Alex, essa família, todos vocês estamos aqui juntos, estamos no mesmo barco, sabe? Sabe de uma coisa, que ninguém abandonou o barco, estamos juntos, estamos orando, estamos pedindo que Deus te dê vitória, que Deus te abençoe, que seja esmagado qualquer poder do diabo que queira te desestabilizar. Louvado seja o nome do Senhor. Nete, bom dia a todos, Deus abençoe grandemente no nome de Jesus Cristo. Um abraço para nossos irmãos lá em Assunção de Goiás, um abraço para o irmão Eliseu lá em Niquelândia, irmão Zaqueu aí em Surubim, irmão André, pessoal de João Alfredo, irmão Gero e família, nós abençoamos, nós agradecemos pela sua bondade, pelo seu respeito que vocês têm por nós. Pessoal lá lá de Vitória de Santo Antão, irmão Zé de Tutu, irmã Maria, irmão Vinícius, Deus abençoe vocês, viu? Estamos firmes, estamos esperando essas portas se abrir para nós cultuarmos a Deus. O irmão Alessandro lá de Vitória, o irmão do acordeão, né? Irmã Rabi, Deus abençoe todos vocês. Os irmãos de Recife, nossos obreiros de Campina Grande, de Natal, Deus abençoe todos vocês, ricamente, Deus os abençoe. Adeilton Antônio, Deus abençoe, pastor César, Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus, irmão Adeilton e família de João Pessoa. Essas lives têm sido de muita edificação para nós aqui em casa. Deus abençoe, irmão. Josiel Felipe Dias, Deus abençoe aos irmãos conectado aqui em Caxias do Sul. Deus abençoe, meu irmão. Irmão Antônio Lima, shalom a todos os irmãos. Ana Maria Belisário, bom dia a todos e Deus abençoe a este servo que vive para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Zé Roberto, um grande shalom, irmão Francisco, irmão Dier. Que Deus abençoe cada oportunidade que ele nos concede. Irmão Roberto do Boi Seco. Irmão Roberto do Boi Seco, estou com saudade de vocês, viu? Estou querendo ir aí, qualquer hora dessa. Irmã Leandra Fernandes, Deus abençoe, irmã Leandra. Bom dia, Deus abençoe a todos. Paulinho e Rebeca estão mandando um grande shalom e um grande abraço para o irmão Francisco e o irmão Dier. E o pastor César, né, irmão? Ele está em casa assistindo vocês, viu? Deus abençoe, irmão Adriano e família, né? Irmã Oliva Salete Cardoso da Silva, estou assistindo de Bertioga, São Paulo. Deus abençoe, irmão Jário Veras. Bom dia, irmãos Francisco e irmão Dier. Shalom. Como é que é? Elson, de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Não perco uma live. Deus abençoe. Deus abençoe seu lar, meu irmão. Amém. Irmão Elson, Deus te abençoe. Irmã Rabi Jerusa Santos, irmão Francisco, que saudade do Senhor. Irmão Dier, Deus te abençoe. Estamos em Vitória de Santo Antão, conectado com a live. Deus abençoe vocês. Amém. Irmã Rosângela Laura, Jesus Cristo abençoe. Irmão Dier e irmão Francisco, sou de Recife. Deus te abençoe, irmã Rosângela. Irmão Marivaldo, Anildo de Recife, bom dia, irmão Francisco, irmão Dier e toda a equipe Fé Perfeita. Um grande shalom. Um shalom para Jean, um shalom para Túlio, um shalom para Lucas. E que isso se espalhe, uma bênção nas nossas famílias, né? Hugo Lima, irmão Francisco, Deus te abençoe. Estamos com saudade dos nossos irmãos. Deus te abençoe, Hugo.
João Gomes, bom dia a todos os irmãos. Irmão Francisco, me lembro muito da sua pregação. Imagine vitórias. Imagine vitória. Chego na minha casa, na minha alma. Chegou na minha alma. Deus é conosco. Deus abençoe irmão João Gomes, irmão João Gomes lá de João Alfredo. A irmã Patrícia e o irmão Gabriel estão viajando hoje. Não sei se já viajaram para Brasília, né? Hoje é dia 5, eles estão viajando. Que Deus os guarde, Deus abençoe a viagem deles, né? Está tendo voo, né? Creio que sim, eles me falaram que estava viajando hoje, estava marcado para hoje. Irmão Levio Leal, Deus abençoe a live hoje e abençoe o irmão Francisco, irmão Diê e a todos um grande shalom. Irmã Maria Muniz, mulher de fé. Bom dia, irmãos, agradeço a cura da minha filha. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pela cura da irmã. Cremilda Maria, um grande shalom, irmão Francisco, irmão Diego, que Deus os abençoe a todos, a família do irmão Valdemir, estamos com saudades. Deus abençoe, irmão Valdemir, Deus abençoe, irmã. Amém. Deus abençoe o Mateus também, viu? Osilene de Santa Rita, Deus os abençoe. Deus abençoe, irmã Osilene. E falar que Santa Rita está sendo bem infectada por esse vírus, mas que o seu lar e a sua casa seja preservada dessa maldição que caiu sobre o mundo, né? Laurizete Ribeiro, bom dia, pastor César, irmão Francisco, irmão Diego e toda a equipe da Fé Perfeita, Deus abençoe grandemente todos, vocês têm servido de grande ajuda para todos nós. Obrigado, meu Deus, isso é um privilégio para nós, irmã Laurizete, poder falar do amor de Deus, né? Nós não temos outra coisa, irmão Diego, pensa um cara que está desconectado, sem ambição, eu não quero nada mais, irmão. Eu não tenho interesse por dinheiro, nem por grandes coisas, casas. Não, eu estou bem demais. Minha alegria é saber que nós podemos falar de um Deus que entra nos lares, que ajuda as pessoas, né? Irmã Daniela Lorena, Deus abençoe, irmão Francisco, irmão Diego. Sandro Xavier, Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, irmão Sandro. Irmã Geni Rodrigues de Recife, Shalom, irmão Francisco, irmão Diego. Deus abençoe a todos da equipe Fé Perfeita. Josineide Araújo, bom dia, irmão Francisco, irmão Diego. Shalom, Deus continue abençoando vocês e toda a igreja. Ed Carlos Macedo, bom dia, com Jesus, aos preciosos irmãos. Deus os abençoe grandemente. Obrigado, irmã. Gabriela Pereira, ore pela nossa nação brasileira e pelo mundo, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Essa nação, a nossa nação, ela está como um barril de pólvora, sabe? Além dessa doença que atingiu todos, né? Existe uma guerra política, né? E nós não sabemos aonde. Vamos orar para que Deus mantenha equilibrada a economia, apesar de que isso não venha disparar numa inflação descontrolada, né? Que Deus nos controle, que Deus nos ajude a sairmos disso de uma maneira mais ou menos equilibrada, né? Ou equilibrada, né? Sem muitos danos, né? Clevani, Shalom todos, e irmão Diego, irmão Francisco, venha conhecer Mossoró. Irmã, eu acho que eu conheço, eu não sei se a senhora é uma que congregou conosco aí, mas eu creio que sim, que teve um tempo que fez uma cirurgia. Acho que é a irmã Clevani. Nós tivemos aí um tabernáculo aí em Mossoró, e Mossoró é tão pertinho. Agora mesmo, no final do mês de março, né, nós passamos aí, nós fomos ao Ceará e passamos aí. E nós não esquecemos essa cidade não, está na nossa visão, viu? Célia Reis, bom dia com Jesus, amados irmãos, Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Renan Alves Barbosa, Shalom, bom dia, de João Pessoa, que Deus abençoe grandemente a todos os irmãos. Parece que eu vi, passou numa dessas lives, que o irmão lá de Recife, rapaz, o irmão lá da Granja, que faz agachamento, o irmão Nivaldo, alguém sabe notícia do irmão Nivaldo? Me parece que eu vi numa live aí que ele estava internado, não estou sabendo, se alguém tiver alguma notícia, manda para mim, eu gostaria de saber. Irmã Eliane Silva, de Camaragibe, bom dia, Shalom a todos os nossos irmãos
e feliz em ver o irmão Francisco e o irmão Dier. Que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedido de oração. Andréia Maria, Cissa Paiva, Maria Veloso, Severina Basto, Inês Ramazini, Valtânia Souza, Ana Maria Belisário, Adolfo Rocha e Antônio dos Santos. São esses os pedidos de oração. Nós vamos orar, mas eu quero que você crie aí na sua casa um clima para receber essa oração, né? Se você puder ficar de pé, entre na presença de Deus. Olha, foi maravilhoso estar aqui conectado com vocês, foi muito bom. Muito obrigado por vocês nos assistir, nos ouvir. Estamos aqui, o nosso interesse é que você seja abençoado, que o seu lar seja abençoado, que a sua família seja enriquecida e que a sua fé aumente. Creia e prepare para receber aquilo que você tem pedido. Comece a preparar o berço, comece a preparar. Nós não estamos aqui preparando um cenário para derrotas, não. Nós estamos aqui, irmão Dier, preparando cenários para vitórias. Creio nas grandes vitórias que virão. Tá bom? Agora nós estamos agradecidos ao pastor César, a Deus pela vida do pastor César. Tem sido uma bênção para nós. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu lar, seu ministério e que continue dando essa saúde e essa disposição para levar essa mensagem. Vamos orar então? Você quer fechar os seus olhos aí? Deixe de lado qualquer pensamento contrário. Entre na presença de Deus agora. Lembre daquelas declarações. Eu não tenho por que duvidar. Nosso Deus e nosso Pai. Nós amanhecemos com vida nessa manhã, Senhor. E quando amanhecemos, eu tenho certeza que nós não pensamos em mulher, nós não pensamos em jogos, nós não pensamos em bebidas, nós não pensamos em danças, nós não pensamos em festas, Senhor. A mente do teu povo está voltada para ti, Senhor, está voltada para ti. Coube a mim nessa manhã vir aqui falar com esses irmãos. E eu não sou um estragador, eu não sou um estraga-festa, eu não sou um estraga-fé. Eu venho aqui me juntar com eles nesse momento que estamos passando. E eu não conheço os lares, não conheço a situação que essas pessoas estão passando, Senhor. Mas tu conheces, e eu peço que se existe um poder contrário a ti, Senhor, tentando desanimar meus irmãos, tentando adoecer, tentando trazer discórdia, que o poder de Jesus Cristo, o poder de Deus, esmague cada demônio que se levantar contra teu povo, Senhor. Desfaça as doenças, Senhor. Não deixe que haja no nosso meio brigas, disputas e guerras, ó Deus. Desfaça, Senhor, qualquer pensamento na mente de depressão, de opressão. Cria uma barreira, Senhor, entre nossos irmãos e Satanás, e que eles sejam impedidos de operar, Senhor. Nós estamos agradecidos por essa manhã com saúde, unidos na mesma fé, Senhor. Abençoa, ó Deus, no resto dessa semana, nos cultos que temos, que cada pessoa possa abrir, Senhor Jesus, o seu coração para receber. Não deixe ninguém protelar algo que tem que ser acertado hoje, Senhor. Não deixe ninguém levantar dessa cadeira agora sem uma disposição de acertar, Senhor. Se ainda há raiz de amargura, arranca isso, ó Deus, para que não contamine, para que não entristeça, Senhor Deus, que nós possamos voltar livre para casa, alegre, feliz, Senhor, e testificar do poder do teu nome, Senhor. Obrigado pelos nossos colegas, pelos companheiros que estão aqui nessa manhã. Obrigado pelos pastores e ministros que estão em volta dessa nação, Senhor. Pelos irmãos que nos lembram de manhã de mandar um bom dia, um shalom, as mensagens que chegam, Senhor Deus. Muito obrigado. Gostaria de te pedir, ó Pai, que o Senhor guarde, como Jesus desejou guardar Israel como uma galinha. Guarda cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa nosso dia,
nosso convívio como irmãos, abençoe e inspira o pastor César no culto hoje à noite, Senhor Deus, que tudo é para benefício do teu povo. Em nome de Jesus Cristo eu peço essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Irmão Diego, quer dizer mais alguma coisa, irmão Diego? Só um shalom. Então, Deus te abençoe. Deus te abençoe ricamente. Que as bênçãos do Senhor sejam além daquilo que você pensa. Até a noite, se o Senhor permitir. Você já sabe, se você gostou, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você gostou dessa live, dê o seu like aí, não custa nada. Só para que o YouTube possa dizer as pessoas gostaram desse programa. Deus te abençoe e até a noite com o pastor César, se o Senhor permitir.